Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Esse aqui é o Pode Ler, seu podcast, videocast, tudocast, que traz sempre as entrevistas com os autores mais bacanas desse país, que fazem os grandes livros que a gente gosta de ler muito. Eu sou o Paulo Tadeu, o senhorzinho fofo da internet, estou sempre aqui ao lado dessa grande sumidade da Que comunicação que é isso? o Aldri Mazei. Como vai, Aldri Mazei? Tudo bem, Paulo Tadeu? Como é que você está? Eu estou ótimo, ainda mais sabendo do nosso entrevistado de hoje. Eu estou muito feliz com a presença dele aqui com a gente, Muito porque é legal. uma entrevista histórica, tá? Muita gente vai gravar essa entrevista, vai gravar na mente, né? Que grande Porque história ele tem para contar, né? tem Pouca uma gente história lembra disso, né, maravilhosa. Paulo? É uma história que vai levar a gente lá para 1989. Acho que pouca gente lembra, né, desse evento, né? Sim, mas quem não viveu precisa escutar essa entrevista, Você está falando porque do quê? Pode dar essa introdução antes da primeira Calma, pergunta? eu tô criando uma expectativa aqui, porque foi um momento importante da história do Brasil. Então vou começar por partes aqui. Nós vamos falar, daqui a pouquinho nós vamos colocar ele aqui, então na sequência ele já está aqui com a gente. Nós vamos falar de as eleições de 1989, Aldrin. O livro chama-se Eleições históricas. Sonho Sequestrado, É. Silvio Santos e a campanha presidencial de 1989 com Marcondes Gadelha. Quem O lembra, Marcondes né? Gadelha, o Marcondes Gadelha, que é o nosso entrevistado, foi o candidato a vice-presidente na chapa de Silvio Santos em 1989, a primeira eleição depois do período militar, do governo militar. Era a primeira eleição para presidente, então, depois de tantos anos, né, de mais já nem fazendo, deixa eu fazer a conta aqui, 20, quase 30 anos, mais de 20 anos, né? Quase 30 anos, aliás, de governo militar. É, Então, é vinte e bom cinco falar anos, é. para os mais jovens, né, que tem menos de 33 anos, que o Silvio Santos, o apresentador Silvio Santos, tentou ser presidente da República e, olha, ao que tudo indica, ele tinha grandes chances de ter sido eleito naquele ano em que o Collor foi eleito presidente, não é isso, Paulo? Exatamente. Então, ele chegou como um furacão e já estava ali nas primeiras colocações ali das pesquisas, e tudo levava a crer que ele realmente seria o presidente do Brasil ali naquela eleição em que o Collor foi eleito, né? Mas quem vai Tá, contar essa tá. história para a gente é? É o Marcondes Gadelha, então, como eu falei, ele foi candidato a vice-presidente, era o vice-presidente na chapa do Silvio Santos naquela época, uma candidatura que durou ali pouco tempo, durou ali cerca de 15 dias. Mal começou, já foi liquidada. Mas vamos deixar o Marcondes Gadelha contar essa história, porque senão É. ele vai contar muito melhor do que eu, muito melhor do que você. Olá, senador. Muito obrigado pela sua presença, senador. Marcondes, você consegue fazer um resumo para a gente do que foi aquele momento de 1989, então, quando você foi o candidato a vice-presidente nessa chapa do Silvio Santos? Um momento muito especial da história do Brasil, um momento cheio de inovações e surpresas. Na verdade, a gente esperava alguma coisa muito intensa, porque a data mesmo influenciava o sentimento das pessoas. Nós estávamos em 1989 comemorando os 300 anos da Revolução inglesa, que implantou o predomínio da vontade popular sobre o Estado. Eram 200 anos da Revolução Francesa, que inventou o mote igualdade, fraternidade. Nós estávamos comemorando os 100 anos República, né? da nossa República. Então esperava-se, claro, naturalmente, fatos importantes. E um dado curioso é que o país tinha sido submetido a um jejum cívico e muito longo pela ditadura militar. Para você ter uma ideia,
A última eleição direta que havíamos tido para presidente da República tinha sido em 1960, quando foi eleito Jânio Quadros. O que quer dizer que naquele ano de 1989, quem tivesse até 47 anos de idade nunca tinha votado para presidente da República. Então estabeleceu-se uma catarse assim, na alma do povo brasileiro, como se fosse uma grande libertação. E aí vieram as inovações introduzidas pela Assembleia Nacional Constituinte. O pluripartidarismo com voto em 2 turnos. Isso estimulou o interesse de diversos políticos e partidos de participar de alguma forma. Em consequência, nós tivemos uma situação inusitada: 22 candidatos a presidente da República. Nunca houve isso na história do Brasil. E creio que na grande maioria dos países também não sei de uma participação tão intensa, tão ampla. De modo que foi um momento assim muito especial. E surgiram os 22 candidatos a presidente da República. O último a entrar foi Silvio Santos, faltando 15 dias para a eleição. Mas o Silvio já entrou com o peso da popularidade dele muito grande e assustou os outros candidatos, principalmente os que estavam na ponta, na frente, o Fernando Collor e o Lula e Brizola. Mas, na verdade, mais o Collor, que o Collor dava a eleição como favas contadas. A sustentação política dele era muito grande, era muito forte, o apoio financeiro era enorme também. E aí verificou-se uma coisa, é que a única maneira de impedir o Collor de ganhar aquela eleição seria o lançamento, a participação do Silvio Santos na campanha. Então, quando nós lançamos a candidatura do Silvio Santos, estabeleceu-se assim começou a piscar um sinal vermelho em vários partidos, em várias agendas, principalmente do Fernando Collor. E aí, então, também criou-se a ideia de que era preciso impedir a qualquer custo a candidatura de Silvio Santos. Armou-se uma conspiração para impedir o Silvio de chegar às urnas, não era nem era de participar. Tamanha era a certeza de que ele ganharia a eleição. E estabeleceu-se, então, uma conspiração para impedir o Silvio de ser candidato. Uma conspiração em 3 tempos. No primeiro tempo, seria impedir que ele tivesse uma legenda para ser candidato. No segundo tempo, impedir que ele tivesse qualquer legenda. E no terceiro tempo, se tudo desse errado, impedir na justiça eleitoral. Não era trabalho para amador isso aí. Então 3 figuras se destacaram nessa história toda e conduziram o processo, essa conspiração. O Antônio Carlos Magalhães, ACM, o Roberto Marinho e o João Leitão de Abreu, cada um com a sua função específica. No primeiro tempo, de impedir que o Silvio tivesse legenda, atuariam o ACM e atuaria o Roberto Marinho. E na fase de impedir na justiça eleitoral, entraria o João Leitão de Abreu. Esse nosso livro é basicamente, essencialmente, a história da luta contra do enfrentamento dessa conspiração, para ver se a gente conseguia chegar com a candidatura de Silvio Santos. Muito bom. Você quer perguntar alguma coisa, Alder? Já tem É uma fascinante, pergunta aqui, mas se você quer é falar, pode fascinante falar. essa história, né? A gente é uma viagem no tempo, lembrar de 1989, não é isso? Exatamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Silvio Santos na televisão. Então eu trabalhei no SBT, eu conheço o comunicador. Como é que era o político? O senhor conheceu um outro perfil do Silvio Santos. Como é que ele era nos bastidores? Por que que ele queria ser o presidente? Por que que ele queria se meter em política? Muito bem, são perguntas muito interessantes. Bom, vamos começar por essa parte aí, final que você colocou.
O Silvio era um homem bem-sucedido em tudo, nos negócios, na parte afetiva, e principalmente era um homem extremamente rico. O Silvio ganhava US$ 1 milhão por dia. Ele não era o homem mais rico do Brasil, mas era o maior pagador de impostos do Brasil. Isso quer dizer que ele, toda essa fortuna que ele tinha, ele foi conquistada com absoluta transparência. Assim. Ele era, acima de tudo, todo mundo vê em Silvio apenas o apresentador divertido, engraçado, com um carisma assim, muito difícil, e esquece o outro lado de Silvio Santos, que é era a capacidade administrativa. Silvio dirigia 33 empresas, todas elas dando lucro, sem ter nenhum problema de ordem social, uma questão trabalhista sequer, ele nunca teve. Então, primeiro ponto, ele era um administrador extraordinário. Pelo lado político, ele era extremamente carismático e ele se arvorava de ter um conhecimento muito forte sobre a alma do povo e canalizar isso para as urnas. O Silvio tinha uma relação afetiva com a população que a população não tinha com outros candidatos, porque Silvio é uma história de longa data de convivência, né, nos programas dominicais, e a população verificou que o Silvio, a pessoa de Silvio, não é diferente daquela que estava na televisão. Então, ele realmente era um homem do bem, dos bons sentimentos, e no relacionamento pessoal, também ele era extremamente agradável e muito, muito comunicativo. Era uma coisa interessante que as pessoas não. Eu observei pessoalmente, ele era um homem extremamente corajoso também. Vou dar uma ideia do que aconteceu. Nós, por exemplo, saímos uma vez de um jantar, tarde da noite, ele me levou no hotel e ia para casa sozinho. Eu disse: eu estou preocupado, você sozinho, então eu vou com você e eu volto até a sua casa, eu volto de táxi. Ele disse: está maluco? Por que você quer fazer? Então, Silvio, você tem um Camaro branco que talvez seja o único de São Paulo com essa característica. Você é muito visado, é muito visto. Vai que acontece uma pane essa hora da madrugada aqui. Uma coisa, eu não vou me perdoar nunca se ele aconteceu. Mas já aconteceu isso. Como assim? Como foi isso? Não, eu ia nesse carro exatamente a essa hora e o carro pifou. E aí, de repente, eu desci para inspecionar e lá eu verifiquei de madrugada que vinham 4 rapazes com a cara meio suspeita assim. Eu digo: o que foi que aconteceu? Então, eles me reconheceram, fizeram uma festa grande comigo e empurraram meu carro até o posto de gasolina. Então, ele era um sujeito assim, tranquilo e corajoso pessoalmente. Ele se arvorava muito do conhecimento dele pessoal. Eu estava preocupado com o tempo da campanha. Eu digo: Silvio, como é que a gente vai fazer essa campanha faltando apenas 15 dias para a eleição? Eu me lembrei quando eu fui candidato a prefeito da minha cidade, no interior da Paraíba, eu levei 6 meses de campanha. A nossa era 15 dias apenas. Eu digo: não vai dar tempo para nada. Ele disse: Gadelha, esse negócio de tempo, para mim, isso não tem. 15 dias para mim já é um privilégio muito grande. Eu ganho essa eleição com o pé nas costas. Eu digo: mas não tem mais nem nada. Você pode entender de política, mas quem entende de povo aqui sou eu. Então, essa era a linguagem. Eu digo: bom, a imprensa está curiosa para saber o seu plano de governo. Eu disse: olha, Silvio. Ele disse: olha, Gadelha, eu não estou preocupado com o plano de governo, estou preocupado com o meu governo em si. Eu vou buscar muita gente qualificada, onde seja onde estiver, na universidade, nas empresas, nos partidos políticos, e até entre os meus adversários, eu vou convocar todo mundo
para a gente fazer essa. Então, o material humano eu só vou exigir que sejam pessoas honestas, sejam pessoas dedicadas, aplicadas à causa, e eu vou delegar muita coisa para esses auxiliares. Então, era. Bom, mas e você pensa o quê? Em termos assim de linhas básicas do nosso governo. Ele disse: primeira coisa, nós temos que fazer o que deve ser feito primeiro. O que é? Você botar o povo para trabalhar. Essa é a primeira coisa. Ele lembrava muito do problema nos Estados Unidos na crise de 29. Então, ele admirava muito Roosevelt e eu acho que queria implantar uma política parecida com aquela, de ampliar o mercado interno, gerar emprego a todo custo e enfrentar as questões sociais. Então, ele tinha um apego muito especial a certas causas, a causa da habitação, por exemplo. Ele queria zerar o déficit habitacional no Brasil a todo custo. Ele acompanhou os dramas humanos todos quando assiste da televisão e ele não suportava a ideia de ver o brasileiro. Ele coloca isso, inclusive, numa carta que ele me mandou, que está na primeira página do livro. Ele dizendo que não suportava essa ideia de ver brasileiro ainda morando debaixo da ponte, não tendo o que comer, e não tendo educação. Então, a formação humana na cabeça dele importava em educação, saúde e habitação, e eram esses os maiores interesses dele. Mas havia alguns problemas sérios que ele teria que assumir. Primeiro, a luta contra a inflação. Então, nada podia ser feito se você não conseguisse equilibrar as finanças do país. Acontece que a inflação naquele tempo, sabe quanto era? 90% ao mês. Aqui a gente está falando, brigando, porque a inflação está 4% ao ano, 5% ao ano. Naquele tempo era 90% ao mês. Ninguém acreditava mais em economia, em trabalho, principalmente no trabalho, ninguém acreditava mais nisso, achava que isso era conversa conto da carochinha. O que as pessoas queriam mesmo era especular. Então, quem tivesse um dinheirinho não ia botar um negócio ou ampliar um negócio que já tivesse. Pegava o dinheiro e investia na ciranda financeira. Aí era um tal do hot money, era um tal do overnight, porque você aplicava o seu dinheiro e recebia um resultado no mínimo 4%, 5% ao dia de rendimento. Então, isso, mas acontece que o país não voltaria à estabilidade, a uma vida normal, mantendo esta situação de não produzir bens e serviços. Então, basicamente, o Silvio queria superar a inflação pelo trabalho, pela a consciência de que o trabalho honesto recupera. E ele tinha o próprio exemplo dele. De um menino pobre saído lá da Rua do Bem-te-Vi, na Lapa, que se tornou grande empresário das comunicações, teve resultados extraordinários graças ao esforço, ao trabalho. Então, ele daria seu próprio exemplo para motivar as pessoas para acreditarem de novo no trabalho produtivo. Esse era fundamentalmente o cuidado que ele tinha. Mas ele tinha outras preocupações mais amplas que não deu tempo de colocar. Em conversa privada, nos bastidores, a gente sabia que só ia poder fazer essas explicações maiores para a população no segundo turno. Que naquele momento a nossa luta era toda para registrar a candidatura dele. Esse foi todo o nosso esforço. Mas ele tinha coisas muito amplas na cabeça. Primeira coisa, ele queria implantar o, o, o,
o ganho mínimo, Uma renda mínima, não é isso? a renda mínima, desculpa, Isso. implantar a renda mínima. Ele disse, eu estou disposto a conversar com o Suplicy, que é Eduardo Suplicy Matarazzo, era quem falava muito sobre programa de renda mínima. Mas esse programa de renda mínima, que não é de esquerda nem de direita, tem uma história muito antiga, vem lá do tempo ainda de Thomas More, mas a sua aplicação maior foi exatamente na pátria do capitalismo nos Estados Unidos, foi onde começou, com o Milton Friedman. O Milton Friedman publicou em 1962 um livro chamado Capitalismo e Liberdade, onde ele propunha um programa de renda mínima. E os Estados Unidos, que são um país capitalista por essência, começaram o programa de renda mínima no Alasca. No Alasca, se garantia $2.000 de renda mínima para a população, com um fundo criado a partir de ganhos com minério e com petróleo. Então, montou o primeiro programa de renda mínima. Aqui no Brasil, o primeiro programa de renda mínima, com toda certeza, seria implantado por Silvio Santos. Ele estava absolutamente decidido, isso era prego batido de ponta virada. Isso que o Lula está fazendo agora, ele, naquele tempo, estava já absolutamente decidido a implantar esse programa. Bem, Muito, havia outras ideias já decididas entre nós e nos bastidores da campanha que seriam expostos no segundo turno, quando ele pudesse usar a televisão melhor e tal. O que era isso? Era resolver o problema estrutural da organização do Estado brasileiro. Então, ele queria fazer uma revisão do presidencialismo brasileiro, mudar o presidencialismo brasileiro, ou até mesmo chegar a implantar o parlamentarismo, era uma coisa que estava na cabeça dele, e mudar o sistema eleitoral do Brasil, eventualmente acabar com o sistema proporcional e implantar o voto distrital. E o voto distrital também era uma ideia que estava. Então, eram sonhos muito, muito grandiloquentes, muito amplos, que ele cultivava, e eu tenho convicção de que ele conseguiria chegar lá. Todo mundo pensa que o grande mérito de Silvio Santos seria apenas impedir que Collor ganhasse a eleição, o que já seria uma coisa extraordinária, evitar esse desastre que foi a vitória de Fernando Collor. Porque em toda a lista, aqueles 22 candidatos, o único que tinha a efetiva condição de derrotar Collor era o Silvio Santos. Então, muita gente pensa que as ações de Silvio param por aí. Já seria uma coisa extraordinária em favor do país você impedir que o Collor chegasse à presidência da República. Mas o Silvio era um sujeito extremamente proativo. O papel dele não era na cabeça dele, ele nem dava bola para isso. Na cabeça dele, o problema não era impedir Collor de ser candidato, era de conduzir as ideias que iriam criar um país novo, um país diferente, um país alegre, como esse nosso, onde brilha a eterna primavera. Ele sonhava com esse grande país e, na minha cabeça, eu acho que ele chegaria lá e conseguiria emplacar todo esse esforço que nós sabemos foi coibido por uma conspiração assim implacável, variegada, que pegava todas as chances de tentar impedir, em qualquer circunstância, de chegar lá. E isso acabaria, de alguma forma, resultando em um prejuízo. Era o nosso entendimento, nosso sentimento, um prejuízo para a nação brasileira. E acabamos tendo esse resultado. Marcondes, desculpa te interromper, mas eu queria aproveitar essa tua fala para fazer, que me chama muito a atenção uma coisa que você falou, né? Você tem ali o Collor
em primeiro lugar nas pesquisas, o Lula em segundo, o Brizola e o Silvio Santos já chegando ali, já entre terceiro e quarto lugar na época Não, o Silvio já entrou em primeiro. já é primeiro, depois. Se tiver uma pesquisa do Gallup na ocasião, o Silvio passou, já entrou com uns 30%. Sim, E mas o Collor, que tinha 35, caiu para 18. 18, isso, exatamente. E todo mundo caiu, todo mundo perdeu alguma coisa, e aquilo era só o começo da história. Sim, O Silvio ainda não tinha nem se apresentado. sim, ele estava fazendo fazendo ainda os Era programas. uma, é, o Paulo, era uma força descomunal do Silvio Santos. Não dá nem para imaginar. Vou lhe dar uma ideia aqui para você ter. Na Paraíba, o Silvio Santos bateu 78% na pesquisa. Nossa. Aí você vai dizer, "Não, mas a Paraíba é um estado pequeno, não tem influência no contexto, no conjunto. Mas era uma simbologia muito forte, porque a Paraíba ficava no coração do Nordeste. E o Nordeste era uma espécie de caça guardada de Collor e de Lula. Todo mundo achava que o Nordeste todo votaria em Collor, e como aconteceu efetivamente. Mas o É, Silvio entrando, essa farra se acabava é na hora. importante, é bom destacar que na trajetória do Silvio Santos na televisão, que começa lá nos anos 60, o auge dele de popularidade e de audiência foi exatamente nessa época, no final dos anos 80, início dos anos 90. Ele era a figura mais conhecida da TV, e nós estamos falando de uma época que não havia internet, não havia rede social, celular, era só televisão aberta, né? Na televisão. Então ele Então, era isso que eu queria muito aproveitar. popular. Eu queria aproveitar isso porque a gente está falando de uma época que tem muita similaridade, de certa forma, com os tempos atuais. Nós Sem temos, por dúvida. exemplo, desde essa época, nós temos o Lula fazendo parte das campanhas. Não mudou isso, né? O que mais que não mudou no Brasil nesse tempo todo, desde essa campanha com o Silvio? O que não mudou, O que não mudou? Quais são as coisas que ainda são similares àquela época, além da presença do Lula na lista na chapa de votação ali? eu vejo a polarização esquerda-direita. ah, o, o Globo, quando saiu a pesquisa com o Silvio na frente, e em seguida vinha Collor e vinha Lula e Brizola, que eram os representantes de esquerda principais. Mas havia outros representantes de esquerda. Tinha o Roberto Freire, que era candidato, também tinha o Fernando Gabeira, mas essas pessoas não emplacavam. Então, pela direita você tinha Collor e pela esquerda tinha Lula e Brizola. O Globo, espertamente, quando saiu a pesquisa, votou Lula, Silvio desloca a esquerda de qualquer chance eleitoral. Então, dizer que a polarização passaria a ser entre Silvio e Fernando Collor. Hoje, o que aparentemente acabaria com a polarização esquerda-direita, porque Silvio era de centro e o Collor de direita, marcadamente de direita, como se fosse reinventar o liberalismo no Brasil. Mas aí, com a retirada do Silvio, voltou a polarização que nós temos hoje. Então, ficou Lula e Brizola somaram os votos, fechando a esquerda, e Collor representando a direita. Essa polarização se manteve e até hoje ela, a meu ver, é nociva ao país. A eleição de um sujeito de centro como Silvio Santos daria um espaço muito grande para figuras que tivessem uma contribuição a dar para o país, porque não haveria nenhum preconceito de qualquer natureza. Muita coisa mudou de lá para cá, o quadro econômico mudou radicalmente. Naquele tempo, além do problema da inflação, você tinha também um déficit, uma dívida externa descomunal,
déficit na política de exportações, o país importava mais do que exportava, era uma situação econômica extremamente delicada do Brasil naquele. Chegou a decretar moratória. Sarney estava na presidência da República, entrou com um processo de moratória, porque simplesmente não tinha condição de pagar as contas externas. Hoje está diferente, você tem um saldo na balança comercial enorme, você tem uma quantidade de reservas descomunal, como nunca tivemos, reservas em dólar, sobretudo. Então, é um quadro muito auspicioso sobre esse aspecto. E naquele tempo não havia, a esperança era muito pequena, principalmente por aquela razão que eu falei no começo, porque as pessoas não acreditavam mais. A moeda estava inteiramente desmoralizada, era objeto de chacota em toda parte. Então, nesse aspecto, no lado econômico, mudou muita coisa. No lado social também mudou bastante. A, a composição do eleitorado era era lamentável. Então havia muita analfabeto, havia muita gente que não tinha noção do que estava se passando e a gente tinha uma preocupação muito grande também por esse ângulo. Hoje você já tem uma população mais civilizada, já tem uma população com qualidade de vida relativamente Eu tô melhor. achando, eu tô achando o senhor Marcondes Gadelha muito otimista, viu? O senhor tá vendo um Brasil muito bom, hein, do jeito que o senhor tá falando. Veja bem, Eu tô provocando o senhor. eu Eu sei. acredito no Nos anos país. 80 tava muito ruim mesmo. Eu acredito no país, mas é porque eu estou comparando com aquela situação Sim, anterior. sim, claro. Só esses dados que eu lhe falei, você vê que não havia nenhum Nós saldo, melhoramos. não havia saldo comercial, não havia estabilidade da moeda, você tinha. O quadro era muito ruim naquele tempo, era muito difícil. E, sobretudo, as pessoas não acreditavam em mais nada. Hoje há uma expectativa, as pessoas estão procurando criar empresas, estão querendo investir, estão querendo fazer alguma coisa. Naquele tempo ninguém queria fazer absolutamente nada. Isso era trabalho produtivo, ganhar dinheiro com trabalho efetivo era lorota na cabeça do povo. O que tinha mais era que especular. Então, eu acho que hoje a situação é melhor. E tinha que ser como aconteceu com muitos outros países, não só por vontade política, mas por influxo da tecnologia, que mudou muita coisa, aumentou a produtividade em Claro. inúmeros setores. Não é a qualidade dos nossos dirigentes que está em questão. Houve a melhora porque o cenário melhorou no mundo todo, surgiram outros atores que não estavam, não tinham seguido muita importância. Por exemplo, o caso da China, que entrou pesado no mercado. Hoje, naquele tempo, o nosso principal porto para exportação era os Estados Unidos. Agora, a China já é uma outra referência muito maior do que os Estados Unidos em Sim. termos de relações comerciais. Uma pergunta aqui, porque a gente também já, daqui a Última pouquinho pergunta, Paulo. a gente já está terminando aqui, e aí eu gostaria até de uma resposta um pouquinho mais rápida sua, Marcondes. Sim, O senhor acha que existe a possibilidade de aparecer ainda algum outside, vamos colocar o Silvio como uma pessoa fora do espectro político naquela época, de acontecer alguma coisa similar, e eu digo similar em termos de qualidade, não simplesmente gente de fora da política, a gente já viu que às vezes acontece, né? E às vezes até numa situação, uma qualidade até mais baixa. Mas de alguém com esse estofo de aparecer e poder ter chances ainda no quadro político brasileiro? não, acho extremamente difícil, eu diria quase impossível aparecer, porque é preciso que essa figura tivesse uma popularidade muito grande, muito forte, para entrar agora de última hora. O caso do Silvio Santos, por exemplo, porque o Silvio era uma bomba de napalm assim, no arrozal da rapaziada. Ele
tinha uma força popular muito grande e, o mais importante, estava afiliado a um partido político já. Hoje, essa figura de grande expressão que viesse a surgir teria que se articular com os partidos políticos. Era uma coisa virtualmente impossível de acontecer. Mas política você não pode ser tão peremptório assim. Veja bem, por que é que o Silvio entrou? O Silvio entrou porque um candidato que estava estabelecido, que era do nosso partido, do PFL, que era o Aureliano Chaves, é, mostrou-se totalmente inepto para a campanha. Ele tinha menos de 1% no seu estado natal, em Minas Gerais. E aí criou-se a condição para que se buscasse um candidato. Mas tinha que ter, não podia trocar seis por meia dúzia, não podia tirar a Aureliano e botar alguém que tivesse um desempenho ou um carisma popular muito pequeno. O Silvio era uma situação única. Eu não sei nem como é que quem descobriu o Silvio para a eleição foi o Edson Lobão. Eu não sei como é que ele enxergou essa agulha no palheiro, uma figura para substituir o Aureliano com capacidade de virar tudo de ponta cabeça. Só tinha o Silvio Santos. Eu acho que hoje não vejo ninguém com. Posso também estar sendo pessimista nesse aspecto, mas eu não vejo chance de um milagre dessa natureza. Muito obrigado. Muito obrigado. Deu, né, Aldrin? Pode fazer o encerramento, Paulo. Não, então eu Tem queria tempo. agradecer a participação do Desculpa, Marcondes Gadelha. Eu falei em cima, Paulo. Começa de novo, por favor. Queria agradecer, Marcondes Gadelha, a sua participação, essa aula dessa história que você deu aqui para gente e recomendar muito o teu livro Sonho História incrível. Sequestrado. História maravilhosa, Marcondes Gadelha, Sonho Sequestrado, Silvio Santos e a campanha presidencial de 1989, uma aula de história para quem quer conhecer o que são as campanhas eleitorais do Brasil, desde essa primeira, depois da redemocratização do país. Nós não falamos aqui de uma coisa fundamental que está em questão hoje em dia também, que é o problema da conduta da justiça eleitoral, que, no fim das contas, foi quem resolveu essa situação, foi quem liquidou a candidatura de Silvio Santos. Depois de esgotado todos os trâmites políticos para impedir a candidatura dele, eles partiram para cima da justiça eleitoral. Foi no tapetão. E no tapetão. Eram 7 juízes, o presidente era o Rezec, Francisco Rezec, e aqueles 7 juízes iriam decidir, naquele julgamento, já a eleição, porque se o Silvio passasse o registro da candidatura dele passasse, já estava liquidado. Então a eleição estava sendo decidida ali. Ou seja, nós tivemos uma manutenção, eu costumo dizer isso, parece brincadeira, mas nós tivemos uma repetição das eleições por colégios eleitorais. No caso da ditadura, eram os generais que reuniam e decidiam quem ia ser o presidente da República. No caso daquele período, eram os 7 juízes que decidiriam quem ia governar o país. Essa história está no E livro, né? está no livro, Essa história está no livro. Tá no livro. E conta a verdadeira razão, também do ponto de vista jurídico, porque eles alegavam que o partido pelo qual o Silvio conseguiu ser candidato, que era o PMB, não tinha registro. Mas o PMB já tinha pedido o seu registro definitivo e você não podia incidentalmente decretar a extinção daquele partido no curso de um outro assunto. Quando, em qualquer ato jurídico, você precisa submeter ao devido processo legal, a chamada due process of law. Então, tem que dar oportunidade, chance para defender, que naquele tempo não estava sendo julgada a candidatura de Silvio Santos e eles estavam extinguindo o PMB no curso daquela reunião só para chegar a esse objetivo de impedir a candidatura de Silvio. Eu acho que vale a pena ver também esse aspecto jurídico e rever
essa discussão. Perfeito, Simplificaram. perfeito, Marcondes. Então tá ótimo. Queria muito agradecer, então, mais uma vez a presença aqui do Marcondes da Gadelha, uma Que aula de história história, para a né? gente. É maravilhoso, maravilhoso. Essa entrevista merece ser muito compartilhada, que as pessoas precisam lembrar desse momento que o Brasil viveu. Enfim, tem muitos ensinamentos aqui para a gente tirar daquele ano, daquele acontecimento. Isso Obrigado, aí. Marcondes. E é isso, Aldrin. A galera que gostou da entrevista, compartilha. Pega o link da entrevista e joga nos seus grupos de WhatsApp, recomenda ela para os seus familiares, para os seus amigos. Dá um joinha no vídeo, que é importante. E você também, claro, clica no sininho, que aí você vai ser avisado. Na semana que vem a gente sobe mais uma entrevista ao vivo aqui no Pode Ler, certo, Paulo? Estaremos aqui juntos de novo. Valeu, gente.